Meus irmãos, vamos começar então a nossa reunião, né? Graças a Deus nós estamos começando a primeira reunião devocional do ano, né? Estamos em assembleia, né? Muito importante reforçar aqui, todos os que estão presentes, espero que já tenham assinado, né, a lista de presença. Sempre que vier subir alguém aí, lembra de assinar alguém que esteja chegando. Vai deixar que eu veja, pessoal. Muito importante para a gente realmente ter documentado aqui todo mundo que está participando dessa reunião, para poder prestigiar o nosso irmão, que será recebido logo mais, né? Nós ficamos sempre muito contentes, né, com essa movimentação, né, o renovo da nossa sociedade. Então, vamos agradecer a Deus, ter uma palavra de oração nesse instante. Eu vou pedir ao nosso irmão Mário que comece com essa oração, lembrando de agradecer também a Deus pela operação bem sucedida do nosso presidente, né? Já deixo aqui anunciado que o motivo de ele não estar aqui conosco é justamente essa recuperação que ele está fazendo. Graças a Deus está tudo bem. Ele já mandou até foto para mim, está em casa. Está em casa. Então, ele falou que estava aqui, a Beth falou que ia ligar lá no... Eu já vou ligar. Mas é que está gravando, eu não estou transmitindo. Mas eu vou mandar depois para ele a gravação. Mário. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque nós podemos estar aqui, Senhor, nesse momento, na tua casa, Pai, trabalhando na tua obra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe em segurança, que estamos com saúde. E muito obrigado também, Senhor, porque a saúde do nosso irmão Adeclen, nosso querido diácono Adeclen, que também é o presidente da nossa PH, nós agradecemos pela vida dele, agradecemos porque o Senhor tem missão a cumprir na vida dele, ele está em restauração, Pai, da saúde, que nós agradecemos, porque a medicina, que também é obra tua, Pai, restaurou o nosso irmão no coração e ele está muito bem a sua recuperação, já está inclusive em casa. Isso nos deixa muito felizes, Pai, porque a presença do nosso irmão tem sido muito abençoadora para a gente. Muito obrigado, Senhor, porque também, não só ele, mas cada um de nós, Senhor, estamos completamente dependentes de Ti, não só na saúde, mas nas finanças, na esperança de dias melhores, Pai, e principalmente, Senhor, nós sabemos que nossa vida só tem sentido, Senhor, para Te glorificar, que nossa vida só tem sentido aqui enquanto estivermos cumprindo a missão que o Senhor mesmo determina para nós, e que sabemos que no dia que o Senhor nos levar, Pai, que será um dia de muita alegria, Senhor, para retornar para a casa do Pai, e isso nos conforta, porque aconteça o que acontecer, o Senhor é Deus, aconteça o que acontecer, o Senhor está à frente de nossas vidas. Nós sabemos, Pai, que podemos confiar, Senhor, no Teu poder, na Tua misericórdia e na Tua justiça, Senhor, para que ao final, Senhor, a justiça se cumpra e aqueles que Te amam, aqueles que Te procuram, Senhor, recebam o seu galardão, sua coroa de glória e principalmente, Pai, o ingresso na Tua casa. Nós agradecemos também porque estamos em assembleia e esse é um momento especial, agradecemos porque a nossa OPH está crescendo, que nós possamos, Senhor, neste ano, fazer, cumprir, Senhor, o Teu desejo para com esse departamento da nossa igreja do Rio, na igreja presbiteriana do Rio, que nós nos enchamos de disposição, de esperança, de criatividade, Senhor, para realizar atividades durante o ano, que possam abençoar não somente ao próprio PH, mas também a igreja do Senhor. Fica conosco, Pai, e nos dá uma reunião na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmo número 34. Salmos
capítulo 34, e o título desse salmo é Provar que o Senhor é bom. Nós viemos para cá, para essa reunião, para adorar o nome do Senhor. Mas não somente para esse lugar, a nossa sociedade da UBH, mas a nossa vivência precisa estar em adoração ao Senhor. Onde estivermos, seja nos nossos lares, seja nos nossos trabalhos, aqui na casa do Senhor, onde estivermos, com a planta dos nossos pés, que nós tenhamos o objetivo de adorar o Senhor. Diz assim o texto: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-me e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor, que é o homem que ama a vida e quer longevidade para viver o bem. Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvo de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver uma chamada à adoração com esse salmo, porque eu gosto muito desse salmo, né? Um salmo que traz a memória que de fato Deus é bom para as nossas vidas. E por causa do nosso pecado, constantemente nós precisamos ser lembrados dessa bondade de Deus. Precisamos, porque a gente está num ritmo de vida acelerado, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, a gente acaba, por causa da rapidez, confiando demais no nosso braço, no nosso conhecimento, na nossa capacidade. E esse salmo nos lembra que nós precisamos nos humilhar na presença de Deus e reconhecer que é do Senhor que nós precisamos ter dependência e não da nossa própria força. Amém, meus irmãos? Amém. Nada melhor do que começar esse ano lembrando disso, né? Louvando a Deus. Esse salmo tem uma música do Mocidade para Cristo, não, Mocidade para Cristo não é, né? Vencedores por Cristo. Que é assim, eu vou cantar um pedacinho e vocês vão lembrar. Assim. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegra-se-á no Senhor a minha alma. Ainda tem outra parte que é no mesmo salmo. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Amém. Amém. Deus abençoe
esse espírito de adoração em nós, que sempre nós tenhamos essa guarita no Senhor, né? Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, que o nosso refúgio seja sempre nele. E continuando nesse espírito, eu queria convidar vocês a entoar o hino antigo, que eu espero que todos conheçam, né? Hino de número 18, Deus dos Antigos. Eu queria convidar o irmão lá no cantinho, está muito quente. Aquele irmão César? César, vem para cá. César, eu também vou. Quer passar bem aí? Não só o César, mas eu também. Isso aí, vem para cá, querido. Vem, porque aqui está mais fresquinho. Depois eu vou falar pro pessoal da Aqui, eu acho que esse controle do ar-condicionado está sumido. Já faz até um tempinho. Lá no manual, lá em cima não consegue. Não, lá é ligação e ventilação. Ligação Ô, meu ventilação. irmão, que bênção você, viu? Boa lembrança. Vamos adorar o Senhor. Hino número 18. Todos têm? Não tem nada aí? Todos têm? Quem quiser mais, tem aqui, tem ali também. Só uma utilidade pública. Vocês sabem que esse aplicativo da Catedral, você tem acesso rápido, tanto ao boletim, como à própria Bíblia, como ao Inário. Tem. É muito fácil. Eu tenho usado direto, assim, porque né? Você não fica, basta um aplicativo só, tá tudo lá. Bem prático. Mas vamos lá, só para quem ainda não sabe. Vou puxar aqui, vou tentar puxar aqui, só um minutinho. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor e luz, ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção, da guerra atroz, do crime assolação, dos tempos maus, de um mundo em confusão. Seja teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em seu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém. São que horas agora? 55. 55. Eu vou pedir ao nosso irmão Tiago, que vem aqui em frente. Meus irmãos, nós vamos passar agora para a mensagem de edificação, né? E serei eu mesmo que vou trazer a palavra. Eu acho que ele ficou geloso. Ficou geloso. Só de fazer oração de Do iluminação. ataque do coração aí. Pedir para que você possa fazer uma oração pela minha vida, Amém. para essa palavra que a gente vai ministrar ao coração de cada um, Amém. que ela esteja falando ao pregador e a cada um de nós. Sim, vamos orar, irmãos.
Bendito Deus, eterno Pai, Senhor, louvamos o Teu nome. Somos gratos, ó Deus, por estarmos aqui na Tua casa, engrandecendo, louvando o Teu santo nome. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, pela vida do Will, para que o Senhor use, para que Ele venha falar conosco, Senhor, aquilo que o Senhor já falou no coração dele. Abençoe o Senhor, que o Senhor use, Senhor, os lábios dele, a boca dele, para entregar a Tua palavra. Senhor, te pedimos, por eventuais irmãos que ainda estejam a caminho aqui da nossa reunião, Senhor, que seja tudo conduzido pela ação do Teu Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmão. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo 7. Nós vamos ler um texto um pouquinho longo, mas muito, muito bom, a partir do versículo 25. Mais uma vez eu preparo os irmãos para Qual capítulo? capítulo 7, a partir do versículo 25. Meus irmãos, eu já falei algumas vezes, nas outras oportunidades que eu tive de pregar, né? Pregar é até uma palavra, um peso diferente para mim, né? Porque eu não consigo ver aquilo que eu faço como uma pregação tradicional, ou uma pregação em tópicos, em toda ela é trabalhada. Deus compartilha as coisas no meu coração e eu tento ao máximo ver qual é a mensagem do texto nas nossas vidas, né? E nos moldes que a gente está sempre acostumado aqui nessa sala de treinamento, que eu sei que é sala de treinamento desde o dia que eu pisei aqui pela primeira vez, de que vocês fiquem bem à vontade para compartilhar aquilo que está no coração de vocês, né? Eu fico muito mais familiarizado com o estilo de dar aula do que de pregar, né? Pode. Se você conseguir encontrar, é um problema. Está muito quente, né, gente? João, qual é o número? João capítulo 7, versículo 25 ao 53. 7:25. Eu vou tentar ler de uma maneira que seja sucinta, né? Diz assim o texto: diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é, de fato, o Cristo? Ele está fazendo uma pergunta aqui, desculpa. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é, de fato, o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou, e não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz: haveis de procurar-me e não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podeis ir. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Que bom que você conseguiu, meu irmão. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Voltaram, pois, as guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele algum dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Meus irmãos, esse texto, ele é de uma preciosidade tamanha, assim. Acho que todos nós estamos acostumados com a mensagem do Evangelho pelos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas, né? Esses são os sinóticos, aqueles que tratam de uma maneira. Os textos são muito similares entre si, há inclusive várias passagens que estão em mais de um texto, né? No entanto, o texto em João, ele parece tomar uma outra forma, né? E é por isso que em João a gente consegue encontrar alguns textos muito preciosos. Esse é um deles, né? Ele traz aqui alguns elementos. Claro que todos nós sabemos que os fariseus tinham inveja de Jesus, né? Eles conspiravam, eles tentavam deturpar a mensagem do Senhor, mas esse embate entre Jesus e os fariseus, ele ganha uma nova roupagem no texto de João, né? Então eu queria fazer aqui um destaque, né, antes de a gente falar qualquer coisa. É um texto que fala muitas coisas. Quanto mais a gente lê, mais a gente vê, né, como era o coração dos fariseus naquela época e a dificuldade que eles tinham de encontrar o senhorio do Senhor Jesus Cristo, né, o senhorio do Messias na pessoa de Jesus. Então, a primeira ênfase que eu queria trazer aqui para vocês é o fato de os fariseus estarem sempre tumultuando aquilo que Jesus fazia. Isso é notório, né? Fica sempre evidente. E é sempre nesses moldes, né? Quando começa alguma parte da população começa a dizer: será que esse aí é o Cristo? Né? Tá dando todos os sinais que é. Tá dando todos. Aí os fariseus, né? Não. Aí tentavam fazer as argumentações nos moldes deles, né? Usando mais a tradição do que a própria palavra. E aí você vê, por isso, até mesmo nesse próprio texto, os fariseus usando mais a argumentação de autoridade do que propriamente da palavra. Aqui no versículo 41, ele é o Cristo, né? Algumas pessoas diziam. Aí perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Isso daí, e se a gente ficar visitando os textos bíblicos, a gente vai ver que essa acusação que sempre fizeram de Jesus: mas o Messias não pode vir da Galileia, né? Tem até uma passagem que, se não me engano, no chamamento dos discípulos, Filipe está chamando Natanael, se não me engano, né? E aí ele fala: achamos o Messias. Ele é de Nazaré, né? Nazaré, na Galileia.
E aí o Natanael responde, mas pode vir alguma coisa boa desse lugar, né? E se a gente for investigar os motivos por que isso acontece, a gente vai encontrar que realmente é um local desfavorecido, né, para a maioria dos fariseus. Eles não tinham aquela região com uma boa referência, então eles diziam, o Salvador, o Messias, não pode vir de lá. E aí eles tinham esse problema, né? E sempre que aparecia alguém querendo aceitar Jesus, eles traziam argumentação, né, para combater isso, nesses moldes que a gente já falou. E no caso desse texto ainda era pior, porque eles estavam dispostos até a prender Jesus, pelo fato de as pessoas estarem começando a ver nele o Messias. Deixa eu situar vocês nessa passagem, depois em casa, quem puder ler, pode ler até o capítulo 7 inteiro, que é um capítulo muito bom, para entender inclusive a dificuldade do ministério de Jesus. Esse capítulo está falando da festa dos tabernáculos, né? É uma festa que eu li no comentário aqui, que é uma das maiores que tem, né, do povo judeu, uma festa que durava 7 dias. E Jesus está ali falando, aproveitando aquele momento para trazer a palavra do Evangelho também, né? E aí estava acontecendo todo esse embate. Jesus vinha, falava alguma coisa, o povo ficava admirado, e aí os fariseus vinham contestar. E aí esse movimento continuava, até que chega a questão da... Cadê? Onde é que está o versículo? Então procuravam prendê-lo, versículo 30. Mas ninguém pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Então eles tentaram mandar que os soldados, né, prendessem Jesus, mas, e como vai ficar evidenciado isso no fim do texto, né, nem os soldados que receberam essa ordem tinham a coragem de fazer isso, porque eles viam a autoridade de Jesus de uma maneira diferente do que os fariseus estavam vendo. Então, o primeiro enfoque que eu queria dar era esse: o fato de os fariseus eles estarem atrapalhando a mensagem do Evangelho. Justamente aqueles que eram detentores da palavra de Deus. Lembrem-se, naquele tempo não existia ninguém mais versado nas Escrituras para poder ensinar a palavra de Deus como era no Antigo Testamento para as pessoas. Se você queria saber qual era a vontade de Deus, você ia para um fariseu e ele ia explicar. No entanto, eles estavam com uma dificuldade muito grande de enxergar a messianidade no Cristo. Então, eu queria deixar destacado essa dificuldade, que perpassa não somente esse texto, mas todo o Evangelho, né? A segunda coisa que eu queria pontuar é o fato de Jesus não ter aberto mão de pregar o Evangelho naquela festa, né? Vocês lembram? Nós estamos falando de Jesus, homem, né? Que está passando por essa dificuldade. No início do capítulo, inclusive, ele vai falar que nem mesmo os irmãos de Jesus criam que ele era o Messias. Olha só a dificuldade, né? Nem eles criam que Jesus era o Messias. Então, é muito complicado a situação como Jesus estava cercado, né? E, claro, Jesus conhecia os corações e ele sabia que as pessoas queriam prendê-lo. Ele sabia que as pessoas queriam prendê-lo, né? Jesus é onisciente. Na verdade, Jesus é homem, mas ele também é Deus. E ele sabia de todo esse intento. Mas mesmo sob essas ameaças, ele não parou de evangelizar, de trazer a boa nova de Deus. Então, ele trazia. E um comentário muito curioso que eu vi na Bíblia de Estudo da Fé Reformada vai falar justamente dessa passagem que fala, cadê? Deixa eu ver. No último dia da festa, no versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
E aí depois tem uma explicação, né, do que ele está se referindo a essa água, obviamente ao Espírito Santo que seria derramado. Mas o comentário que a Bíblia do Estudo da Fé Reformada é muito interessante, porque ele dá um detalhe a mais. Olha só isso. A festa dos tabernáculos era uma celebração da graciosa provisão de Deus aos israelitas no deserto e o encerramento da colheita anual. Havia uma cerimônia de derramamento de água comemorando a provisão de água no deserto. Quem lembra, né, o povo de Israel no deserto, vários momentos eles estavam transitando por uma região onde não tinha água e Deus ia lá e providenciava. Então antes, os israelitas que gostavam de cerimoniais, né, eles faziam a festa dos tabernáculos com esses elementos, né? As pessoas comemoravam em barracas e também tinha, né, uma celebração de derramamento de água. E um ritual de derramamento de água e um ritual de acender lâmpadas, né? Então, e aí já fica mais situado a essa palavra que Jesus falou. Então, você vê que Jesus Cristo está aproveitando a oportunidade para trazer a boa nova. Então, quer dizer, olha só, qual é o significado dessa provisão de água da festa dos tabernáculos? É Ele próprio, é o próprio Cristo que supre o seu povo e que vai suprir, né, através do derramamento do Espírito Santo depois que a sua missão for cumprida. Eu espero não estar muito acelerado, mas só para recapitular: o tumulto, né, dos fariseus fazendo ruído com a mensagem do Evangelho, a oportunidade que Jesus sempre tinha de buscar a palavra independente das perseguições, ele ia lá e pregava apesar das dificuldades, né? E o fato que eu acho isso mais maravilhoso no Evangelho é o fato de as pessoas que não eram os detentores da palavra de Deus, de conhecer as Escrituras, eles estarem mais próximos do reino de Deus. Aqui no caso você vê até os soldados recusando obedecer a ordem dos fariseus, porque eles viram na pessoa de Jesus alguém diferente. Só recapitulando aqui o texto, versículo 45: por que não trouxestes? Responderam ele, jamais alguém falou como este homem. Eles não desobedeceram porque eles não gostavam dos fariseus, eles desobedeceram porque eles não achavam, semelhantemente ao que o Pilatos percebeu quando viu em Jesus as acusações que eram feitas contra ele, e não estava batendo, não batia. Acusação com a vida de Jesus, o ministério dele, né? E isso, pessoas de fora do contexto israelita percebiam. As pessoas pobres olhavam Jesus Cristo, pessoas que não tinham acesso à lei, né? não tinham acesso à palavra de Deus, e percebiam o senhorio de Jesus Cristo. E é por isso que Jesus, né, em dado momento, eu lembrei agora disso, né, quando Deus vai falar, quando ele numa das muitas reprovações que Jesus faz da conduta dos fariseus e escribas, ele vai dizer que é péssima essa conduta de atrapalhar, né, de ver aqueles que fazer tropeçar os pequeninos, né? Ai daqueles que fizerem tropeçar um desses pequeninos, porque eles sendo as autoridades, eles sendo os maiorais, acabavam por dificultar todo o processo. Então esses são os destaques que, ao meu ver, ficaram muito evidentes nesse texto e trazem mensagens para a gente, trazem lições preciosas para a gente hoje, né? Cada uma delas, cada um desses pormenores, né, vai nos definir um certo procedimento para com esse Senhor que nós adoramos, que é o Senhor Jesus Cristo. O primeiro deles é: precisamos ser facilitadores da mensagem de Jesus Cristo, né? Hoje em dia
nós participamos de uma comunidade de crentes, né? Nós estamos aqui na igreja há um tempo. É muito difícil nós sermos pessoas que não têm contato nenhum com as Escrituras. Mesmo aquelas pessoas que têm dificuldade com o livro de leitura, nós temos, seja pelos estudos bíblicos, seja pelas palavras do pastor, a gente realmente tem um conhecimento desse evangelho que a gente diz tanto proclamar e amar, né? Desse Senhor Jesus Cristo a quem a gente conhece. No entanto, a gente não é estranho a gente perceber que existe muita conduta que acaba atrapalhando mais a disseminação do evangelho do que outras coisas, né? Vê, por exemplo, e aí a gente tem sempre que dar esse exemplo porque é um sinal dos tempos, né? Vide a internet e a facilidade com que as pessoas têm de disseminar as ideias na internet. A gente vê também muitas brigas acontecendo desnecessariamente no seio da igreja e pessoas enfocando diferenças que acabam mais atrapalhando a proclamação do evangelho do que ajudando, né? E será que a gente agindo assim não está agindo como os fariseus da época de Cristo, né? Ali você vê, por exemplo, eu gosto muito dessa imagem de Nicodemos, né? E acho assim que a caracterização dele naquela série The Chosen foi muito legal. Ele sendo alguém que realmente um fariseu, né? Super respeitado, ele tinha uma esposa que prezava pela popularidade dele, pelo status dele, melhor dizendo, né? Por tudo aquilo que ele tinha alcançado. E aí ele é impactado com algo que ele ficou diante de um, para não estragar quem for querer depois assistir a série, né? Um milagre que foi feito na vida de uma pessoa e ele não conseguiu fazer. Ele que era um fariseu, que era um doutor, né? E aí ele fica impactado com aquilo e aí depois ele tenta descobrir e acaba, né? Nicodemos acaba descobrindo que esse milagre foi feito por Jesus Cristo, né? E aí a gente vê o Nicodemos dessa passagem aqui levantando essa questão, mas peraí, vocês já querem incriminar assim sem julgar, né? Já mostrando assim que o fariseu ele já estava achando estranho toda essa conduta dos fariseus. E aí eles argumentam mais uma vez, né, sobre a questão de Jesus ser da Galileia. Então, meus irmãos, que fique claro, a gente precisa ser consoantes da pregação da palavra, né? Às vezes a gente fica muito detido nas diferenças de tradução, nas diferenças doutrinárias e acaba realmente brigando por aquilo que não tem necessidade, né? Não estou dizendo a vocês que vocês precisam ter vocês não precisam ter opiniões a respeito de questões difíceis na teologia. Claro que precisam, todo mundo precisa estudar. No entanto, a gente precisa entender também que aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, elas estão muito distantes dessas discussões. Então, a gente precisa ter sabedoria de realmente entender que a proclamação do Evangelho ela é necessária e a gente tem que experimentar uma união, né, com as pessoas que pensam diferente um pouco. A segunda aplicação que é importante, baseado nesses pontos que a gente destacou no texto, é o fato de não perder a oportunidade de proclamar o Evangelho. Isso eu estou falando para mim, gente, eu não estou falando isso para vocês, sabe? Eu sempre fui de igreja, da igreja presbiteriana, já fui de igreja batista e igreja presbiteriana, mas muito mais na igreja presbiteriana. E eu sempre tive aquela dificuldade que parece ser muito comum no nosso meio. Deus não me deu o dom de pregar, então vou delegar isso para quem a gente come de direito, né? Então aqui, ó, quando você vier da igreja, você vai ouvir o reverendo Renato Popino, né? Mas eu já
eu não entendi um ponto, não sei o que. Não, peraí, não. Então deixa eu chamar o Tiago, que é professor de escola dominical, ele vai dar uma ajuda para você. Aí a pessoa vai dizer, mas você não pode me explicar isso? E aí a gente vai ser, sabe, não é possível que nessa altura do campeonato, depois de todo esse contato que a gente tem com as escrituras, a gente não pode abrir a nossa boca e proclamar Jesus para as pessoas. Não é possível, sabe? Então, meus irmãos, é claro, nós estamos falando de uma dificuldade genuína. Eu não estou dizendo que em igual modo todo mundo vai ter a dificuldade de proclamar o Evangelho na vida de alguém. Eu não estou dizendo isso, uns têm mais, outros menos. No entanto, a nossa oração é para que a gente tenha essa experiência, sabe? Um dia eu percebi que eu tinha essa dificuldade e eu passei a orar, a dizer, Senhor, me ajuda nessa dificuldade, sabe? Me ajuda nessa dificuldade. Às vezes eu estou num ambiente de trabalho e acontece em situações que dá para falar, mas aí eu silencio. Aí a pessoa fica assim, eu estou falando de mim, fico silenciado. Então, meus irmãos, a gente precisa ter essa vivência de proclamação também do Evangelho, sabe? De poder falar a nossa experiência na vida das pessoas que ainda não conhecem. Se me permite, Claro. e isso também pegando o gancho que você está dizendo, esse texto aqui ele nos anima nesse intuito, né? Porque aqui nós podemos perceber que é o próprio Deus conosco, encarnado, tendo essas dificuldades, né? Assim, entre aspas, né? Ele explicando, mas o povo não entendendo. O interessante é que no 31, deixa eu ver aqui se eu acho que eu estava lendo, é isso mesmo. E contudo, muitos de entre as multidões creram nele e diziam, quando vieram, quer dizer, creram, mas olha a pergunta que eles estavam fazendo, né? Quando vieram Cristo, então parece que é um crer parcial, né? Parece que a mensagem de Deus, que para a gente é tão simples, né? Se torna tão simples quando a gente nasce de novo, a gente entende, né, da necessidade do nosso Salvador e tudo, mas inicialmente não é assim, né? Por muitas vezes você tem que ir com doses homeopáticas ali, falando de Jesus, e você vê o próprio Deus, o próprio Cristo pregando, e muitos aqui não entendiam, né? E é engraçado, né? Contudo, muitos, não todos, né? Às vezes a gente estamos num determinado grupo em que ali não tem cristãos, não tem gente de Jesus, mas a gente acha que a gente chega, todo vai converter, né? A gente vai dar o nosso exemplo de vida, vamos falar da palavra do Senhor. Ah, não, isso é questão de tempo, não é assim, né? Às vezes um ou outro sim, né? Como muitos, não todos. Então a gente, se espelhando em Jesus Cristo, a gente enfrenta essas dificuldades, né? Não desistir de primeira, digamos assim. Puxa, fui pregar o Evangelho e não me saí bem, as coisas não foram legais e tal, mas é assim, né? É difícil mesmo, muitas das vezes, né? O Espírito Santo, eu já presenciei conversões assim instantâneas, mas parece que a regra não é dessa forma, né? É um amadurecimento, é um nascimento ali, parece conforme o nascimento natural, né? Tem as constelações, aquela demora, um tempo. Eu acho que, não sei se eu falei besteira não, mas Não, é o que eu estou aí, né? contrário, é muito importante a gente ter essa dimensão, né? Claro, a gente também precisa se preocupar com o Evangelho genuíno, né? Prestem atenção, se por um acaso a gente ainda não entendeu essa mensagem do Evangelho, que é centrada numa pessoa que é Jesus Cristo, a gente precisa trabalhar isso. Vai precisar trabalhar isso. Já dou a palavra. Porque tem muita gente que acha que evangelismo é dizer, vem para o time de Jesus Cristo, ele é bom. Não é E aí fica assim, fica por isso mesmo. O que é evangelho? Você ser uma pessoa boa? Não é isso. Né? É realmente o ser humano ir ao encontro de alguém que vai iluminar a vida e vai ver que ele está em desgraça. Que por tudo aquilo que Jesus fez, pela necessidade daquilo que ele fez, para poder haver uma libertação de uma opressão
que nos é de uma vida inteira, né? E somente por causa desse sacrifício que a gente pode dizer realmente que nós fomos regenerados em Cristo. Pode falar, meu irmão. Irmão, esse texto é um texto muito bom e ele nos chama a atenção para muitas coisas. A primeira coisa, eu acho, é a humildade de Jesus. Porque ele tinha o poder todo, na mão de tudo, e que submetia aqueles fariseus, sexuais, que eu acho que o grande problema deles é que eles não acreditavam na vida de Jesus, da forma como ele veio. Eles duvidavam que ele fosse realmente o Filho de Deus. A gente vê em várias passagens e sente que isso acontecia, porque eles estavam sempre procurando, como você bem colocou, desacreditar aquela autoridade que Jesus tinha como Filho de Deus. E ele nos dá o exemplo de humildade, que ele aguentou tudo aquilo, até a cruz, né? Ele foi sem reclamar, nada aceitou, porque a gente vê que ele, se ele quisesse, ele podia modificar aquilo no instante, bastava só o final dele. E ele foi, submeteu todinho até o final, né? Então eu acho que o ponto fundamental nisso é que eles normalmente não aceitavam que Jesus fosse, da forma como ele veio, fosse Filho de Deus. Eles achavam que tinha que ser de uma outra forma, talvez vir do céu. Tinha que vir em majestade, né? Afinal de contas, ele é descendente de Davi. Ele veio de uma forma assim tão simples, eles não acreditavam. E aqui a gente vê que isso, até o final, assim, eles contestando até agora. Esse estudo que eu trouxe para vocês, ele é um estudo que é muito familiar ao estudo bíblico que a gente está tendo. Inclusive, né, o estudo que a gente estava tendo, o bíblico estudo é chamado Jesus na Galileia. E é justamente a Galileia, esse local esquecido, esse local que realmente, por causa do histórico de desprezo que os fariseus tinham para aquela região, uma região de muitas misturas de culturas, né? Então, eles realmente não gostavam daquela região. Então, eles tinham esse desprezo que transparece no texto. Pode vir coisa boa de Nazaré, de Galileia, né? Então, meus irmãos, é isso mesmo. Apesar de os israelitas eles terem o texto do servo sofredor, eles não julgaram que o Messias viria como um servo sofredor, né? Os olhos deles não estavam abertos para isso. E eles mesmo viam que Jesus, pela palavra dele, que ele não era como todo ser humano. Ele tinha alguma coisa que era mais diferente. Saltava a vista só de quem não tinha a palavra, né? As crianças, as pessoas mais pobres, os próprios soldados. E o ponto interessante também é que quando se trata das coisas espirituais, né, do nosso Deus, não importa, nessa multidão aqui com certeza tinha iletrados, mas também tinha doutores da lei, né? Tinha as autoridades. Então, assim, com relação às coisas espirituais, quantas vezes a gente vê na TV, né, comentaristas, PhDs, não sei o que, todos os diplomas do mundo, mas não tem um pingo de fé, né? Se sustenta na ciência, que é totalmente cientista não tem fé. Então a necessidade de Cristo, isso fica como lição para a gente. Às vezes a gente fica meio assim focado na evangelização dos mais carentes, mas todos precisam de Jesus. Exato. Todos. E aí entra outro fator, o fator da inveja, né? Porque aqueles doutores, aquelas coisas, quando Cristo veio, eles começaram a pressionar queriam aceitar a sabedoria que Jesus tinha. Os textos bíblicos falam isso, que eles eram motivados pela inveja também, porque afinal de contas Jesus estava ganhando popularidade e eles estavam cada vez mais sendo esquecidos. Então eles tinham que fazer alguma coisa, tinham que prender ele, né? Mas, meus irmãos, só para eu dar uma acelerada aqui e para reforçar a aplicação, nós precisamos ser facilitadores da mensagem de Jesus.
nós precisamos aproveitar as oportunidades de proclamar o Evangelho. E, por final, que eu ainda não falei, a gente precisa fugir da aparência de religião, que eram os fariseus, que os fariseus faziam. As longas orações que eles faziam nas praças, para serem vistos pelos outros, os dízimos de tudo que eles ganhavam, eles davam lá o dízimo do hortelã, do coentro. Jesus fala isso, né? Que eles estavam todos cheios de um protocolo que não significava nada. Muita exposição e pouco coração. Exatamente. E a gente corre o risco de ter essa conduta, sabe? Às vezes a gente pensa, não, eu participo da UPH, estou todo domingo lá na igreja, eu dou o meu dízimo, e aí a gente fica pensando, talvez a gente não fale isso, né? Eu acho que ainda não encontrei ninguém que dá essa carteirada, mas no nosso coração a gente acaba se comportando assim. Não, pô, não deve estar tão ruim porque eu faço essas coisas. Meu crédito não está tão negativo, está ali um pouquinho. Então, essas coisas de ficar se relacionando com Deus como moeda de troca, né? É um perigo. É um perigo, uma tentação. Você está, de fato, não está adorando a Deus, você está adorando o seu próprio comportamento, né? Você está tendo todo um conjunto ali de ações que acham que você se justifica por elas, quando nós somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Né? E é isso que eu queria só ter para terminar, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos. Espero que tenha contribuído para o nosso amadurecimento, né? Muito boa. Deixa eu fazer uma oração então, meus irmãos. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado por que o Senhor falou a mim primeiramente. Te pedimos, Pai, que tu estejas nos dando, Senhor, sabedoria para estarmos próximos, Pai, da tua vontade, Senhor, por esses parâmetros, Senhor, e não por agindo como os fariseus, Senhor, que sempre queriam se justificar, sempre queriam ser os maiorais, sempre queriam fazer ruído à mensagem que é simples, Pai, mas eles complicavam para continuarem sendo maiorais, Deus. Ó Deus, não deixe-nos nos tornar assim, Senhor. Que dia após dia nós estejamos aprendendo, Pai, a obedecer somente o Senhor Jesus Cristo. Que a sua conduta enquanto esteve aqui na terra seja o nosso parâmetro de conduta aqui na terra, Pai, também, Senhor. Durante todos os nossos dias, para a honra e glória somente do Teu nome. É isso que nós choramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero chamar aqui à frente nosso irmão Moisés. Nosso irmão Moisés. No ano passado, ele foi recebido. Vem mais para cá. Foi recebido como membro da nossa igreja, né? Tem auxiliado já, né, coral e a música da igreja. E também já participou várias vezes aqui da nossa reunião e ele tem demonstrado um interesse contínuo de estar participando mais próximo da gente, né? E a gente fica muito feliz, porque logo depois que ele foi recebido como membro, ele me mandou mensagem, que eu quero ser membro da UPH. Então, a gente fica feliz, né? Não caberia nem a pergunta, mas eu pergunto, vocês aceitam, meus irmãos, Moisés como membro da nossa sociedade? Eu já vi esse reino de igreja. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Deixa eu ver Seja bem-vindo. Vai tirar uma foto. Uma foto, isso. Deixa eu ver, meu irmão. E meus irmãos, a gente poderia até dizer assim, caramba, a UPH está crescendo, mas infelizmente um irmão nosso também está saindo. Então eu tenho que comunicar a vocês que o Marco Lepkoski, ele infelizmente ele pediu para sair da nossa igreja. Ele vai passar a congregar uma igreja do presbitério do Rio de Janeiro, né? Maurício, né? Maurício. Deve ser a igreja dele, porque ele já tinha ele tem uma amizade muito grande já no legal. Ele na escola bíblica. O Marco dá aula lá? Então tá explicado. botaram ele como presidente da UPH, ele nem foi na reunião, assim, na UPH não, né? Oasis.
Aí ele não aceitou e saiu fora, saiu da igreja. Na verdade, ele quase fez isso no Congresso da Federação. Ah, é? Ele ficou assim, meio assim, já estou cheio de atividade, não sei o quê. Mas eu não sabia que ele nutria um desejo de ir para uma outra igreja. Ele é muito amigo do Maurício. Mas, muito unido. Mas o mais importante é que a gente fica muito tranquilo, porque não é uma pessoa que está saindo daqui e não está indo para o mundão, não está abandonando. Pelo contrário, está saindo daqui Só está servindo em outro lugar. em outro lugar, exatamente. Então, Trocou sua denominação. história Não, é preteriano. só Preteriano. Só mudou o endereço. Só mudou o endereço. Só mudou o endereço. Mudou de preteriano. Pronto. Mas é isso, meus irmãos. Então, queria só comunicar a vocês. Então, como nós estamos na Assembleia, nós estamos recebendo nosso irmão e nós estamos tirando o marco do rol de membros da nossa sociedade. Na federação da presbitério, ele foi primeiro secretário. Bem lembrado. E aí eu já fico de aviso, porque só para a gente não tomar muito tempo do nosso lanche, né? Também que o nosso irmão aqui preparou para a gente, o César. Eu trouxe o bolinho também, tá em algum canto aí, o bolo de banana. Mas nós vamos ter um congresso curto, na verdade, né, somente para escolher um novo segundo secretário, para suprir a vacância dele. E por orientação do secretário sinodal, lá, né, eu entrei em contato com ele para falar como é que ia funcionar. Ele sugeriu, irmãos, pode ser de uma maneira online. Então a gente vai fazer desse jeito. A gente está planejando para o dia 3, fiquem atentos às redes sociais, e aí a gente vai anunciar, né, no grupo dos sócios, para poder participar, para aqueles que quiserem participar dessa eleição, né, estejam participando dessa reunião do dia 3, que a gente está tudo indicando que vai acontecer na parte da tarde, por causa da formatura dos seminaristas, que vai ser de manhã. Pode falar, Rodrigo, só lembrar para não colocar de tarde muito cedo, porque é muito comum, depois da formatura, alguns convidarem para ir a um almoço, alguma coisa assim, não é evento social. Não, se então, for de tarde, deve ser por volta umas 3 horas da 3, tarde. 4 horas. Isso. E é uma reunião que, assim, claro, nós vamos ter um momento devocional, né? Mas é a eleição de um cargo só, então não vai durar muito tempo. Vai lá, pode ir lá. Meus irmãos, nós já estamos encerrando. Alguém quer falar mais alguma coisa? Algum aviso que eu tenha esquecido? Se eu esqueci, mais uma vez, vou adicionar você hoje mesmo no grupo do WhatsApp de sócios. E aí vocês ficam sabendo pelas nossas comunicações, né? E vamos ao nosso moto. Confiança. Tiago, você quer comentar alguma coisa de tesouraria, que a gente já pode pagar alguma coisa? Meus irmãos, então, eu já estou com uma conta à disposição, foi zerada, né, ainda, mas é isso, está à disposição, aí o irmão passa para mim, Foi bom você ter tocado nisso, porque a gente ainda está tentando fechar as per capita do ano passado, né? Está quase fechando, mas para ficar de uma maneira organizada, a parte do ano passado vai ficar com o antigo tesoureiro, que é o Mário, e se já quiserem pagar logo a per capita, que é o valor de R$31, já paga para o Tiago, que é a partir desse ano, tá? Que é o nosso tesoureiro. Eu posso colocar no grupo, depois deixar que alguém te preparar. Perfeito. Está acertado já, então. Tá joia. Meus irmãos, vamos ao voto. Queria falar alguma coisa? Não. Entendi agora a passagem. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Todos assinaram a lista de presença? Voltaria, né?